Papo de Impacto. Oferecimento Unifage, prática que transforma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para Papo de Impacto. Hoje uma programação que traz uma pessoa aqui fantástica. Uma amiga, uma empreendedora, uma mulher que faz acontecer onde ela estiver. Não consegue ficar parada, não consegue ficar de boa e só faz coisa boa acontecer. Estou aqui hoje com a querida Lúcia Badia. Muito obrigado pela presença, sempre muito elegante, linda, maravilhosa. Obrigado por ter vindo aqui no Papo de Impacto. Obrigada, Flávio. Já estou até vermelha aqui, ó. Nem começando, já fiquei vermelha. Flávio, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Na verdade, o que ele está falando de mim é ele, né? Porque ele é realmente uma pessoa também que não para, que faz coisas incríveis, que faz um trabalho gigante dentro de uma universidade, que é realmente referência nacional. E eu fico muito feliz de estar aqui com você, porque você passa para mim sempre uma energia muito boa, de construtivismo. Que e é bom. nisso que a gente precisa pautar a vida. Que bom, Lúcia, eu fico muito feliz, porque você, tudo que eu falei é uma realidade, fico feliz em você ter essa visão também de mim, então me sinto muito honrado por isso, porque de fato a nossa sinergia é muito boa, muito positiva, e a gente tem feito muitas parcerias super interessantes, né? Então, o dia que o Gustavo Reis nos aproximou, nos apresentou, então quero agradecer ao querido Gustavo, nosso candidato, futuro congressman, por ter feito essa aproximação. E aí, Lúcia, como eu faço sempre aqui no programa, eu começo perguntando para a pessoa quem ela é. Então eu queria te perguntar quem é, para que a nossa audiência aqui toda possa saber, quem é a Lúcia Abadia? Olha, agradeço mais uma vez. A minha história é muito longa, mas eu vou resumir, prometo. Falei para ele que se eu fosse falar, no mínimo, olha lá, ainda passar de 4 dias. Mas Lúcia Abadia. Lúcia Abadia é uma sonhadora. Esse é o primeiro ponto que eu me identifico em ser uma sonhadora. E que nunca teve o plano B. Eu sempre tive o plano A. Então, desde pequena, comecei a trabalhar muito cedo, né, com família muito humilde, né. Eu nasci em Santo André, mas com 4 anos meu pai decidiu ir cuidar de uma fazenda no Mato Grosso. Caramba! Em Três Lagoas. Olha só isso. E muito longe, e assim, eu era pequenininha, mas eu lembro de tudo, você acredita? Desde meus 4 anos de idade. Marcou. Cada detalhe. Que legal. Uma fazenda no meio do nada, era um criadouro de gado muito grande, era uma fazenda gigantesca, fazenda Serrinha, tinha mais de 20, 30 mil cabeças de gado. Caramba. E fomos para lá com a família, minha mãe e mais 4 filhos à época, e meu irmão nasceu lá, meu irmão mais novo, 5 filhos. E foi ali que a gente acostumou a morar em fazenda, em roça, né? Adorava. Quem diria? Eu não imaginava isso, Lúcia. Nossa, amava. Não imaginava. Gente, para mim é uma surpresa isso. Que legal. Amava. Gente, com 5 anos, eu andava no cavalo sem arreio. E eu era uma menininha magricelinha, tinha o cabelo preto, nada de loiro, isso aqui é criação depois para não ficar velha, porque a gente não envelhece, a gente fica mais loira. Experiente. Fica mais loira, vai tampando os brancos com loiro. E eu era cabelo bem preto, comprido, então o apelido na fazenda era de Índia. Indinha, lá vem a Indinha. Andava no cavalo branco, muito bonito, que tinha na fazenda, não era do meu pai, né? Meu pai sempre, infelizmente, eu falo sempre infelizmente, porque ele tinha muitos sonhos. Não realizou o sonho de ter a própria terra, nem a própria casa. Entendi. Ele sempre trabalhou muito, deu sempre pra gente o exemplo de trabalho. Então foi ali, aí mudamos daquela fazenda para outra fazenda, a gente mudava a cada 6 meses para uma fazenda diferente. Puxa vida. Era uma vida meio nômade, assim. Mas eu falo, isso me fez assim, gostar muito disso, de conhecer novos lugares, né, ter novas referências. Uma família, como eu disse, muito humilde, a gente comia realmente arroz, feijão, ovo, que as galinhas ali botavam, de vez em quando um franguinho,
que eu não deixava matar os franguinhos que tinha na minha casa. Não deixo até hoje. Galinha frango caipira eu não aceito. Enfim, e foi assim. Com 8 anos a gente mudou para a cidade, eu tinha 8 anos de idade. E aí meu pai saiu da roça, né, da fazenda, de cuidar de gado, de lavoura. E foi aí que começou o maior desafio. Porque a gente, quando estava na fazenda, a gente tinha ali o arroz, feijão, ovo, nananana. E a minha mãe tinha 5 filhos e ainda cuidava de mais 2 sobrinhos. Poxa vida. Era uma família bem grande, né? 9 pessoas. E era difícil, né? Colocar comida na boca de um monte de criança dessas. E aí, com 8 anos de idade, a gente mudou para a cidade, tivemos aí dificuldades, normal de uma família brasileira, de baixa renda. E aí, minha mãe costurava, minha mãe ganhava retalhos. Isso lá em Mato Grosso? Não, isso já numa cidade do interior de São Paulo. São Paulo. A primeira cidade mesmo que eu comecei a vender é uma cidadezinha pequenininha chamada Sabino. Uma cidade colada ali em Lins, uma represa lá. Depois de Sabino, a gente mudou para Penápolis. E foi em Penápolis, com 8 anos, que foi onde eu consegui fazer mais negócio. Minha mãe costurava, ela ganhava da minha avó retalhos lá de São Paulo, de moletom, de tecido. Minha mãe costurava roupinha de criança. Emendava ali as roupinhas e fazia roupinhas de criança também de baixa renda. Sim. E um certo dia em Penápolis, tinha acabado de mudar, não tinha... De verdade, eu não tenho vergonha, porque a minha história, eu acho ela, mesmo por tudo isso, eu acho muito bonita. Que legal. Não tinha arroz na mesa para almoço. Aí minha mãe falou, olha, você vai ter que sair para vender. Me deu uma sacolinha, aquela de feira, e eu fui, a gente acabava de mudar, né, para a cidade, uma cidade maiorzinha e tal, e eu não sabia por onde eu começava, e o fundo da chácara que a gente morava tinha uma linha de trem. Aí eu falei, eu vou na margem da linha do trem, aqui tem um pezão de goiaba, eu sei onde está a goiabeira, vou para a linha do trem vendendo para o pessoal que mora ali do lado de baixo. E assim, professor, vendi tudo. Que legal. A última, 8 anos. 8 anos de idade. Estava lá começando a nascer aquele veio empreendedor, né? Foi isso mesmo. Que legal. E foi muito bom, porque dali eu comecei a vender, gostei, né, de ter saído, voltado com dinheirinho na mão, para dar para minha mãe comprar as coisinhas para fazer a comidinha em casa. Meus irmãos também trabalhavam, todo mundo trabalhava. Mas foi um momento assim desafiador, porque era uma cidade nova, a gente não conhecia ninguém. Meu pai estava começando a pegar, meu pai fazia muro, nessa época, muro pré-fabricado. Sei. Então ele ainda não tinha nenhum muro fechado, meus irmãos trabalhavam com meu pai. Então minha mãe costurava. E você foi lá e já vendeu tudo. Vendi. E aí começou a Lúcia Abadia, aí começou. Que vai contar a sua história. E depois disso, Lúcia, você foi crescendo, você foi estudar. E aí, qual foi a sua escolha dentro dessa questão de já ter descoberto esse veio empreendedor, né? Essa sua simpatia, conversa, porque para vender a gente tem que ter isso. Sim. Né? O vendedor ele tem que ter essa simpatia e uma reciprocidade da pessoa de querer estar no lugar dele ou usando aquilo que ele está vendendo de uma forma que ele explicou para você que você vai querer. Então isso é um dom, é uma coisa muito importante. Que bacana que tem essa oportunidade hoje de eu conhecer, que eu não sabia. De fato eu não sabia. Parabéns. Obrigada. Isso foi muito bonito, eu fiquei muito emocionado em saber. Porque as nossas histórias acabam sendo muito similares, né? Então eu fico muito feliz com isso, Lúcia. E aí, a partir dessa situação que você estava lá, você deve ter começado a pensar em alguma coisa. Eu vou fazer isso, eu tenho esse sonho, eu vou fazer aquilo. Como é que foi isso? Então, continuei trabalhando, né, vendendo bastante. Eu comecei a vender mais, né? Comecei a criar relacionamento na cidade, mesmo eu era pequenininha. O que era legal, até vocês vão rir, eu era criança também, e eu vendia roupa de criança. Então, quando eu chegava na casa das clientes, eu colocava as roupinhas nas crianças. E falava, nossa, ficou tão lindo. Nossa, ficava apertado. Eu falava, mas ela tá usando assim. Ficou largo. Não, é melhor porque perde menos. E quando as crianças me viam criança vendendo, elas se identificavam. E aí as crianças não deixavam a mãe tirar a roupa mais. Aí a dona, né, geralmente a mãe, fala, mas eu não tenho dinheiro agora, Lúcia, o que eu vou fazer? Agora você colocou a roupa nas crianças, não quer tirar. Eu falei, se não tem problema nenhum, você me dá um cheque pré-datado.
8 anos de idade, meu Deus do céu. Eu não trabalho com cheque. Não, então eu fazia o seguinte, eu vou marcar, eu tinha uma cadernetinha, vou marcar, semana que vem eu trago outras roupinhas, aí você paga essa e compra outra. E foi assim, comecei a criar um fluxo mesmo de vendas, de clientes certas, e assim, comecei a vender para pessoas humildes e depois já fui vender para pessoas de um nível melhor. Entendi. Né? Professoras, mulheres, assim, dono de fazenda, né? Meu marido tinha fazenda. E minha mãe também foi melhorando, porque o que acontecia? Eu comecei a me interessar mais por moda, por coisas que podiam melhorar a venda. Então eu criava alguns modelinhos para minha mãe fazer. E aí eu fiquei trabalhando de vender roupa de porta em porta até os 13 anos de idade. Que bacana. E cada vez vendia mais. Se eu somar o tanto de roupa que eu vendi, dá umas 10 carretas cheias. E de porta em porta batendo palma mesmo. Que legal. Comecei a ter a bicicleta para vender de bicicleta foi com 11 anos de idade. Então eu fiquei 3 anos vendendo a pé. Inclusive eu tenho uma escoliose, né, que os médicos que hoje, graças a Deus, têm condições de tratar. E eles falam, nossa, mas você é torta de um lado. Eu falei, porque realmente eu carregava a sacola mais de um lado e pesava mais. É umas coisas assim que a gente descobre depois que tem condições de fazer a pesquisa, né? Que coisa. Mas essa foi a vida. E aí você foi estudar? Estudava muito. E aí você optou por fazer alguma coisa? Você tinha alguma área que você gostava mais para poder fazer algum outro curso? Ou você já começou nessa vibe sua que você tem, que já é natural? Vendas, né? Eu sempre fui ótima aluna. Na roça, realmente, as escolas não era como na cidade. Então, era uma sala de aula, uma sala para 4 séries. Então, tinha a fileira da carteira da série 1, 2, 3 e 4. Uma única professora para dar aula para as 4 séries. Então, quando eu mudei para a cidade, eu tive no início uma dificuldade. Mas a professora era muito brava. Agora, sem brincadeira, hoje seria bullying, seria assédio moral. Naquela época não tinha nada disso, não. Lá você aprende e pronto. Aprende ou aprende. E a professora, eu errei na lousa lá, uma conta de matemática, e ela estava lá no fundo. Ela tacou o apagador lá do fundo em mim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais voltar para a escola. E aí fiquei com aquilo na cabeça, e no outro dia eu não queria voltar. Minha mãe falou assim, como assim? Você tem que ir, você tem que estudar, você tem que mudar a vida. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Vou voltar, não querendo, mas vou. Mas, doutor, foi a melhor coisa que aquela professora fez. Porque aí eu estudava porque eu queria ser a melhor da sala. E fui a melhor. Que legal. Ao ponto, assim, de me transformar em líder da escola. Eu fazia parte do Grêmio. Que legal. E aí eu envolvia todas as crianças, fazia desfile na escola, Miss Goiás, tudo. Eu inventava tudo. E foi aí que eu realmente aprendi a gostar de estudar cada vez mais e sempre gostava de ser a nota máxima. Enquanto eu não tirasse o A mais com louvor, porque naquela época não tinha, não era 1, 2, não, era A, B, C, D, E, 0, né? E eu tirava, assim, B mais, eu ficava médio feliz. O A mais eu ficava feliz. E A mais com louvor, parabéns, era o que eu gostava. E aí eu aprendi a gostar, né? E estudei só escola pública. Naquela época ainda era a época da ditadura, né? Que eu não achava que era tão ditadura assim. Era João Figueiredo, que era o presidente. E as escolas públicas eram muito boas. Muito boas. Né? Então, assim, aí disso, com 15 anos, eu decidi, na verdade, com 14, eu fiz a minha formatura da 8ª série, fui a presidente da comissão de formatura, fiz um baile fantástico da 8ª série, mas para juntar o dinheiro, a gente fez rifa, fez almoço, fez churrasquinho, para fazer um baile de alto nível. E nisso eu aprendi a fazer evento. E aí, dos 14 aos 15 anos, eu decidi que queria juntar o dinheiro para ir embora para São Paulo. Só vender roupa e ajudar em casa não ia ser suficiente, porque aquele dinheiro ficava em casa. Eu ganhava um extrinho ali, minha mãe fazia um valor à roupa, eu vendia um pouquinho mais caro, para andar mais bem arrumadinha. Tanto que todo mundo achava que eu era filha de rico. Mas eu não era. E aí, juntei o dinheiro desse ano, fiz 4 bailes na cidade, que não era da formatura, bailes que eu e mais 4 meninos fizemos, organizamos, bailes grandes, e juntei um dinheiro. Aí, com 15 anos, eu decidi que eu queria ir embora de casa, e minha mãe jamais ia deixar, meu pai jamais ia deixar. Eu fugi de casa.
Fugi de casa com 15 anos. Peguei um trem, Birigui, 12 horas de trem e cheguei em São Paulo. 15 anos? 15 anos de idade. Tinha um dinheirinho que eu fui, né, para passar 2, 3 meses em São Paulo dava, e ainda comprei uma máquina novinha para minha mãe, para não deixar ela desamparada. E falei, ela já tinha clientela, porque nós já estávamos morando, a gente morava em casa muito ruim, mas nessa época a gente já estava morando em casa boa. Entendi. Era alugada, mas era na avenida. Legal. E minha mãe tinha ali já o espaço dela vender, porque a gente já tinha feito uma clientela. Eu já morava em Clementina aí, uma cidadezinha pequenininha, 12 mil habitantes, que a minha avó é fundadora, a mãe do meu pai, é o nome da minha avó. Não cheguei a conhecê-la, mas a cidadezinha é o nome dela, que a família da minha avó, ela morava lá, então tinha uma fazenda lá. E também porque a minha avó, em 1929, ela foi uma das primeiras mulheres a dirigir. Ela dirigia. Nossa. E aí cuidava lá, ajudava a cuidar das fazendas ali, ajudava a organizar o pessoal que trabalhava. E aí deram o nome chamava Povoado dos Vasques, que é o meu bisavô. E aí passaram o nome, quando foi emancipada, para o nome da minha avó, que é Clementina Vasques, Abadia. E foi assim, fui para São Paulo, com a cara e com a coragem, 15 anos de idade. E você foi sem ter onde ir, onde ficar, já sabia? Então, cheguei lá, fui ficar na casa de uma mãe de uma amiga. Um lugar horrível. Tinha que subir 200 degraus de escada e era em Franco da Rocha, um lugar super perigoso. E aí minha mãe desesperada para saber de mim, naquela época não tinha celular. A gente tinha um telefone em casa, porque eu tinha alugado um telefone. Então minha casa tinha um telefone. Naquela época você alugava ali. Alugava, porque era caro, né? Era caro. Então a gente tinha um telefone, eu liguei para minha mãe, falei que eu estava bem, tal, que eu estava na casa dessa minha amiga. Aí minha mãe falou, tá bom, você quer ficar aí, você quer arriscar a vida, tudo bem, mas vai para casa da sua tia então. Aí fui morar com a minha tia por um tempinho. Minha tia também não morava no lugar dos melhores, não. Morava no Parque São Rafael. Também não era, mas era mais organizado. A minha tia morava numa casa boazinha, moravam meus primos, estava com a família, perto da família toda, né? E aí fui morar lá, e aí fui procurar emprego. Saí procurar emprego, e olha, o que eu vou te falar, você vai achar assim o cúmulo. Fui procurar emprego primeiro em banco. Em banco. Porque eu achava que trabalhar em banco era chique. Era um status na época, né? Era um status. Eu lembro que quem trabalhava em banco era... Nossa. Trabalhando em banco e tal. A minha prima trabalhava em banco, era gerente de banco. Eu fui morar na casa dela. Chique, andava toda elegante, salto alto. E eu queria aquilo para mim. Queria ser gerente de banco. E aí fui fazer um monte de teste em vários bancos. Naquela época tinha contínuo. Lá naquela época não era proibido trabalhar cedo. Que era a melhor época. 14, 15 anos podia ser contínuo do banco, podia né? ser contínuo. Que era tipo office boy. O primeiro emprego, né? E aí eu fui fazer vários testes. Aí até vinha a resposta, eu tinha que achar um jeito de ganhar um dinheiro, porque meu dinheiro ia acabar e eu ia ter que voltar. Eu não tinha, como eu te disse, eu não tenho plano B. Eu sempre tenho plano A. E ele tem que dar certo. Aí meu pai me lembrou, tipo, que tem um primo que tinha uma imobiliária na Moca, na Paz de Barros. Falou, vai lá falar com o Daltro. Aí eu fui. E aí realmente eu cheguei lá no Daltro e falei, eu queria trabalhar aqui, qualquer trabalho. Eu não quero voltar para o interior. Expliquei tudo, ele já sabia, porque as roupas que a gente ganhava usadas, quando eles levavam para o interior, era das filhas do Daltro. Então a gente usava a roupinha que a gente ganhava da família, que eram roupas muito boas. Então ele me deu a oportunidade de trabalhar na imobiliária, não na Paz de Barros, mas da Aclimação. Existe uma filial na Aclimação. E ele falou, olha, aqui eu não estou precisando, mas na Aclimação eu estou precisando. Você topa? Eu falei, topo. Nem sabia onde era a Aclimação. Vambora. Eu vou dar um jeito de chegar lá. Quem tem boca vai a Roma. Eu tenho. E aí, beleza, ele me deu o endereço. Eu falei, amanhã eu vou estar lá. Cedinho eu estou lá. Só que eu não imaginava que lá de onde do Parque São Rafael até chegar na Aclimação demorava tanto. Mas mesmo assim, eu perguntei lá para os meus primos, falei, vai demorar, né? Você tem que sair daqui 5 horas da manhã para você chegar lá às 8h30. Nossa Senhora. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vou acordar às 5 horas da manhã. Acordei. E olha, doutor Flávio, eu atravessava no meio de uma favela. Nunca ninguém mexeu comigo. Cara, que Nunca coisa. teve nada, não teve tentativa de nada. Entendi.
Por isso que eu falo que é a postura da gente que faz o seu lugar. Claro. Né? É a posição. Enfim, passava naquela favela para pegar o ônibus e era realmente demorado. Pegava um ônibus dali até o Carrão, do metrô Carrão até a sede do metrô, e da Sé até a Aclimação, eu pegava um ônibus elétrico. Enfim, chegava na Aclimação, que é um lugar lindo. Parece que é São Paulo, mas você está dentro de uma cidadezinha do interior. É lindo, o bairro da Aclimação é lindo. A hora que eu cheguei o primeiro dia, eu amei, porque eu gostei do lugar, gostei da imobiliária, toda era pequena, mas organizadinha, bonitinha, mas estava vendendo pouco, né? Mas era uma imobiliária boa. Fui como secretária de vendas. E que, por sinal, é o único registro que eu tenho na minha vida em carteira. Eu só tirei carteira para ter esse registro na vida. Eu fiquei 6 meses como secretária de vendas. E no horário do almoço, todo mundo saía para almoçar. Né? Os corretores, promotor e tal. E assim, eu não tenho vergonha de falar. Eu tinha que economizar, eu não tinha dinheiro para passar muito tempo. O salário que ele me ofereceu de secretária não era um salário que daria para eu ajudar minha família no interior e me manter em São Paulo. Então eu tinha que fazer economia. Então no almoço, para as pessoas não verem que eu não tinha condições ali de almoçar, eu comprava às vezes um miojo, um polenguinho, era o que eu comia ali, uma salsicha. E o que eu fazia na hora do almoço? Eu comecei a sair, bater nos prédios, falar com os porteiros, zelador, para captar imóveis, porque é eu que fazia as fichas dos imóveis. É a minha função. Eles captavam e eu preenchia as fichas, e naquela época era ficha mesmo. Ah, você quer um imóvel de 3 dormitórios? Vai lá na pastinha e procura 3 dormitórios. Não. E eu fazia o anúncio também do jornal. E o anúncio naquela época era um título e 3 linhas, num classificado gigante dessa largura, assim, né? Que era Folha, Estadão, que na época era o que tinha de mídias, né? Eram as mídias que existiam. Então, como eu que criava o anúncio, eu tinha que ter muita inteligência para fazer o anúncio. Porque como tinha que chamar atenção, com 3 linhas e um título, você tem que dar ligação na segunda-feira, na quinta, que era o dia que saía, na sexta. Então, eu tinha que caprichar. Não tinha celular, era telefone. Então, eu comecei a ver que a falta de descrição nos imóveis que era captado era muito ruim. Eu não conseguia captar ali, eu não conseguia ver o imóvel. Como é que é o imóvel. Não conseguia. Entendi. Então, eu ia pelo só que estava ali. E estava ruim as ligações. Eu via que estava fraco as vendas porque não tinha muitos clientes. Era leads, igual é hoje. Que é o grande gargalo, continua sendo a grande dor. No mercado imobiliário continua sendo a mesma. Muda-se as mídias, mas a dor é a mesma. A dor é igual. E aí eu falei, vou inventar uma história nova. E foi aí que começou a Lúcia, que não sou marqueteira, mas virei marqueteira. Aí eu falei, vou criar uma mensagem. Aí lá, gente, quando é algo que eu ia conhecer os apartamentos, era muito bom e não estava aquilo descrito lá. Eu chegava na sala dos corretores e eu fazia a descrição do imóvel. E aí eles falavam para mim, nossa, você ilustrou o imóvel, eu estou conseguindo ver. Eu falei, exatamente o que eu preciso. Aí eu chegava e falava, nossa, quero ir lá conhecer. Ah, quero conhecer também. Aí foi assim que eu comecei a ilustrar isso nos anúncios. E aí começou a bombar. E todas as vendas que acontecessem das captações que eu fazia, eu tinha o direito de ganhar 10% do valor da comissão. E eu gostei daquilo. Falei, tá aí, achei o filão, vou ganhar dinheiro. E aí começou que eu fazia lá, mosca branca. Imperdível. Mosca branca. Mosca branca, é raro, é único, você tem que nem porque tá que vai acabar. Eu criava essa coisa da escassez, daquilo lá, se eu não vir agora, amanhã você não vai ter mais. Desejabilidade, né? Aquela coisa do objeto de desejo, né? Que as pessoas têm, e aquilo que faz realmente o produto tá na vitrine de uma forma diferente. E aí comecei a fazer esses anúncios e começou a repercutir, começou a dar muita ligação, começou a vender mais. Uma imobiliária que estava vendendo pouco, meu primo pensou inclusive em fechar essa imobiliária, essa filial, não estava dando resultado para ele, estava dando um custo alto. Começou a vender. E eu comecei a ganhar dinheiro, só no horário de almoço. E aí chegou uma grande imobiliária no bairro da Aclimação, gigantesca, construída um japonês, uma coisa gigante. Aí eu falei, nossa, vai acabar com a gente, essa imobiliária desse tamanho. Nós somos pequenos, apesar de ter bastante imobiliárias lá, mas a gente estava crescendo. Agora, um poderio desse aí, vai ter um monte de corretor, vai ser difícil. Aí eu falei, vamos continuar. E aí comecei a vender muito. E aí, os donos dos imóveis não falavam que tinha sido o corretor tal que vendeu. Falava, é a Lúcia que vendeu. É a Lúcia Abadia que vendeu. Começou a criar
o vínculo. Porque até a proposta do corretor eu que fazia para o cliente. Por quê? O cliente já tinha relação comigo, porque eu ia lá tirar as informações do imóvel, conhecia os velhinhos, muitos eram pessoas mais de idade, e fazia muita relação, eles davam bolinho para mim, eu adorava, porque aí era uma forma de eu me alimentar sem gastar. E aí, enfim, fui criando relacionamento do bairro. E quando essa imobiliária foi para lá, chamava Visão Imóveis. Tá acabando meu tempo? O tempo é o tempo. Meu Deus, olha, eu falei muito. Nem cheguei na parte outra. Falei que há 4 dias. É essa que eu vou te perguntar agora. Não, enfim. Aí uma imobiliária entrou, achei que ia perder o meu espaço, a imobiliária me convidou para conhecer a imobiliária. Fui conhecer. Até para saber como que é o inimigo, né? Qual é o meu... Fiquei apaixonada. Naquela época eu usava carpete. Eu pisava o pé, afundava dessa altura. Era muito chique. Obras de arte. E aí teve uma coisa, doutor, que você vai achar muito engraçado. O tal da escassez da comida, que a gente já passou na vida. Naquela época eu já não estava mais na escassez de comida. Mas sempre fica na memória aquela escassez. Nunca passei fome, mas passamos escassez. Aí tinha um refeitório nessa imobiliária, para todos os corretores. Achei aquilo incrível. Nossa. Todo mundo ia lá. Não, o refeitório, eles serviam uma comida maravilhosa. Enfim. Aí eles me chamaram para trabalhar lá, como se eu fosse corretora. Eu falei, não, eu sou captadora. Então você vai ser a gerente de captação, tem 8 funcionários para você, a gente deixa um carro à sua disposição. Eu falei, não posso, meu primo me deu a oportunidade, nunca, é da família e tal. Aí ele falou, tá bom, então você pensa, se quiser você volta. Peguei, saí de lá e fui falar com meu primo no outro dia. Falei, olha, queria saber se você não pode me promover a captadora, sem salário. Eu não preciso de salário fixo. Eu quero só captar imóvel, para ficar o dia inteiro captando imóvel, aumentar o número de imóveis, porque a gente vai perder espaço para essa imobiliária grande que está chegando. Então a gente tem que ter imóveis e placas, em tudo quanto é imóvel que a gente puder. Aí meu primo, que sempre foi muito legal comigo, falou, olha, você está querendo dar um passo maior do que a perna. Você está indo bem, continua assim, daqui a pouco você passa para ser captadora. Não precisa ter tanta pressa. Você está sendo muito ansiosa. Calma, só faz 6 meses que você está em São Paulo. Você tem que baixar a bola. Aí eu falei, tá bom. Então eu vou pedir as contas. Na frente dele, eu já falei, vou pedir as contas. Porque eu quero crescer junto com você na empresa. Você não quer me dar a oportunidade. Você sabe que eu ajudo a minha família. Eu preciso continuar ajudando a minha família, que tem necessidades. O que eu ganho hoje é bom, mas não é ainda o suficiente. Então eu vou ter que sair. Não, mas você tem que cumprir aviso prévio. Falei assim, não, mas eu não preciso, eu sei que paga multa e não tem que cumprir. Você não precisa me pagar nada, eu estou pedindo as contas. Eu não quero mais. Tem a menina lá que já tinha uma menina ajudando lá nesse momento. Eu não vou vir mais, eu fiquei chateada, sabe? Não devia, mas fiquei. Eu tinha aquela impetuosidade de jovem, aquela coisa assim, ai, por que não me deu uma oportunidade? Já me deu uma, me dá outra. Aí saí, fui para outra imobiliária. E assim, fiquei triste, porque realmente eu queria continuar lá e fazer ela crescer. Mas cheguei na outra, realmente cheguei colocando ordem e a gente foi a imobiliária que mais vendia na região toda, não só na aclimação. Eu infestei de placas da Visão Imóveis em todos os bairros em volta. Pessoal, infelizmente estamos chegando aqui ao final de um programa maravilhoso, um bate-papo que passa muito rápido, né? Porque é muita coisa bacana para contar. E a Lúcia falando, eu vou me identificando, porque a gente tem muita coisa parecida e acho que a geração nossa, que teve também essa vivência, tem muita história para contar. Lúcia hoje, que é, como eu disse, um expoente nacional e internacional na área imobiliária, na área do empreendedorismo, na questão relacionada à mulher como sinônimo de empreendedora, como a mulher como sendo expoente, liderando várias situações, com um evento maravilhoso que ela faz anualmente em São Paulo. Esse ano estaremos lá de novo, que é o Mulheres de Energia. Então eu gostaria de agradecer muito, Lúcia, por esse teu tempo maravilhoso, ter vindo aqui hoje, bater um papo com a gente, e nós vamos com certeza ter outras edições. E logo, logo vai ter o teu programa também, que a gente vai pensar num nome bem bacana, para poder colocar aqui a mulher, o empreendedorismo e toda essa coisa tão pujante que é a pessoa que vem aqui com esse espírito, com essa alegria, com essa fé, com essa devoção e que mostra para todo mundo que é possível. É possível. É possível. Sempre. Não existe impossível. Acredite. Eu não acredito Em você e acredite em Deus. É isso. E tudo vem.
É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui hoje nos estúdios da nossa TV Artes, que é juntamente aqui com a Unifage uma parceria da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, e logo, logo estaremos de volta. Beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Obrigada.